Uma pessoa me perguntou nos comentários de um vídeo se é necessário o ser humano acreditar em algo, ou seja, ele ter uma crença, se isso é preciso para que ele possa viver. E eu digo o seguinte, que independente do ser humano querer ou não acreditar em algo, ele vai acreditar, porque todos têm uma crença. Mesmo os materialistas que não acreditam em Deus, que não acreditam na vida após a morte, os ateus. Então essas pessoas acreditam em alguma coisa porque é inerente à natureza humana buscar por uma explicação, tentar entender o porquê das coisas, a origem do universo, do ser humano. O que surge nesse caso é uma divergência no que se refere às formas de compreensão do mundo, né? Algumas formas elas são mais materialistas ou completamente materialistas e algumas formas são mais espiritualistas ou completamente espiritualistas, religiosas, né? Então, as pessoas elas procuram entender o porquê da sua vida, da sua existência, e vão se posicionando segundo essas correntes, ou mais materialistas, ou mais espiritualistas. E mesmo os ateus que dizem não acreditar em nada, no fundo eles acreditam em alguma coisa porque este nada no qual eles acreditam é alguma coisa. É alguma coisa. Então, todos nós acreditamos em alguma coisa porque temos pontos de interrogação dentro de nós. A partir do momento que temos perguntas, é porque acreditamos em algo. Quem faz perguntas, seja a si mesmo ou aos seus semelhantes, é porque acredita em algo. Pode não saber ao certo o que é esse algo, mas está em busca de compreendê-lo. Está tentando entendê-lo de uma forma mais coerente e adequada, porque o ser humano ele tem uma inquietação dentro dele. Todos nós temos um impulso, uma busca. Não há sequer uma pessoa que não tenha uma busca. Mas o que acontece é que muitas pessoas desperdiçam essa busca, acabam direcionando ela para coisas fúteis, coisas efêmeras, e assim essa busca ela acaba não resultando em coisas positivas, ela não gera resultados. É uma busca que dá voltas em torno de si mesma sem sair do lugar. E o materialismo é muito isso, né? Os materialistas eles vasculham na matéria, reduzindo tudo à matéria, tentando encontrar nela a explicação para as coisas. Mas a explicação ela está para além da matéria. Em planos mais elevados, planos espirituais, é lá que o ser humano vai encontrar as definições corretas para explicar a própria vida material, que é um resultado da vida espiritual. Então, no âmbito da matéria, existe apenas confusão. Existe uma complexidade mental, onde o ser humano se perde entre as próprias avalanches mentais que ele cria, os seus maremotos mentais, os seus tsunamis mentais. Porque a mente, quando ela se volta apenas para si mesma, não se abrindo para a espiritualidade, ela é um mundo fechado. Um mundo fechado que não permite transcender a própria matéria. E a espiritualidade, por sua vez, né, ela permite ao ser humano transcender a matéria grosseira, porque ele se abre para o espírito e o espírito possui uma forma de compreensão mais ampla da realidade. O espírito olha para o alto, para além do universo, né? E procura lá a explicação das coisas, a origem da vida. Então, esta é a grande diferença. Existem dois caminhos, de modo geral: o caminho dos materialistas e o caminho dos espiritualistas e dos religiosos. Só que todos os grupos acreditam em alguma coisa, tanto os materialistas como os espiritualistas, porque, como eu disse, é inerente ao ser humano acreditar em alguma coisa.
Não existe sequer uma pessoa que não acredite em alguma coisa. Pode ser uma crença absurda que a pessoa tem, mas ela acredita nisso. E esta crença acaba tendo consequências na sua vida diária, porque através daquilo que a pessoa acredita e pensa, ela vai moldando o seu próprio destino, a sua vida vai assumindo essa forma. Para os materialistas, por exemplo, o que interessa na vida diária é a matéria, os bens materiais, aquilo que pode ser comprado, que pode ser vendido. Em torno disso que a vida dos materialistas gira. Os espiritualistas, eles são diferentes. Como eles olham para além da matéria, eles procuram espiritualizar a matéria, conferir um significado espiritual a ela. E com isso, a própria matéria acaba assumindo uma outra forma, né? Um outro sentido, né? Digamos de uma forma melhor dita aqui, né? A matéria passa a ter um outro sentido e assim os espiritualistas também fazem um uso diferente da matéria, se relacionam de um modo diferente com a matéria. Mas todos esses grupos acreditam em alguma coisa. E o que eu acredito que ocorre é o seguinte: algumas pessoas, devido às crenças escolhidas por elas, elas podem restringir o seu horizonte existencial ou podem ampliá-lo, né? Quando nós procuramos pela verdadeira espiritualidade, nós dilatamos a nossa vida interior. Nós nos tornamos mais abertos, flexíveis, nos tornamos mais profundos. E com isso conseguimos entender muitos acontecimentos do dia a dia, ou seja, as pequenas coisas da vida que para os materialistas não fazem sentido, porque eles apenas se preocupam com aquilo que pode ser tocado, pode ser comprado, negociado e vendido. Os espiritualistas não se preocupam apenas com isso, mas com os sentimentos, com as impressões da vida, com as situações do dia a dia, do porquê disso tudo. Então o espiritualista, ele se preocupa com o seu mundo interior, com as suas intuições, e isso, por sua vez, vai dar um rumo diferente à sua vida, né? Enquanto que a vida de um materialista vai correr para um outro lado, para uma outra direção, mas todas essas pessoas acreditam em algo porque o ser humano acredita em alguma coisa, querendo ou não, faz parte da própria natureza humana. E nós não temos como escapar disso, porque todos temos uma busca dentro de nós. O que acontece é que algumas pessoas direcionam essa busca para um caminho correto, um caminho que leva a um destino satisfatório, ao menos, e algumas pessoas desperdiçam essa busca em coisas sensuais, no materialismo, né, em vícios, em paixões. Então essa busca ela acaba sendo soterrada, envolvida por energias muito materialistas, negativas, que por fim deturpam essa própria busca. E o ser humano a não compreende. E ela se transforma, por fim, numa inquietação, porque a busca não atendida se transforma numa inquietação. Nós temos uma centelha espiritual dentro de nós. Essa centelha clama pela luz, mas quando ela é obscurecida pelos erros, pelos vícios e as paixões, essa centelha ela nos oprime internamente, no sentido de querer renascer das cinzas, de dentro para fora, nos pressionando. E se nós não compreendemos essa centelha, a sua vontade, e não a atendemos na sua integralidade, o que acontece? Nós sofremos, porque a dor ela é resultado do próprio impulso da vida existente dentro do ser humano, que não é compreendido e não é atendido por ele. Então a vida, a centelha da vida, pode ou nos trazer a felicidade, quando nós a acatamos, ou ela pode nos trazer a opressão, a depressão e a infelicidade, quando nós a oprimimos, quando nós a negligenciamos,
quando nós a desviamos dos verdadeiros alvos, né, e prendemos esta vida interior a alvos efêmeros, que obscurecem a espiritualidade. Mas, no fundo, todas as pessoas acreditam em alguma coisa, mas o que acontece é que muitas pessoas realmente focam a sua busca em coisas erradas. E é daí que resulta o sofrimento. O ser humano precisa se conhecer e sintonizar essa sua busca em coisas corretas e adequadas. Então ele vai experimentar a paz interior, a leveza interior e também a felicidade, porque a felicidade ela é resultante da harmonia que o ser humano tem dentro de si, quando ele identifica a sua busca existencial e a canaliza para uma direção correta. Certo, gente? Obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima. Valeu!